direito previdenciário. Das disposições diversas relativas à prestação de regime geral de previdência social. É muita coisa, né? Nenhum benefício ou serviço previdenciário poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. O benefício concedido ao segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito à sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado disposto no artigo 154. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019 com a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública caracteral ou rompimento do vínculo de gênero, o referido tempo de contribuição. Para fins disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria nos termos de disposto no 881. B. O INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constatarão da notificação as datas de concessão de início do benefício. O Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, pode descontar da renda mensal do benefício contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, pagamento administrativo ou judicial ou do benefício previdenciário ou assistencial, indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício, para revogação da decisão judicial em valor que não exceda a 30% da importância da renda mensal do benefício, nos termos dispostos neste regulamento. Imposto de renda da fonte, alimentos decorrentes da sentença judicial e mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas em funcionamento, desde que autorizados por seus filiados, observado o disposto nos parágrafo 1 ao primeiro parágrafo 1i. E o pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações que arrendam de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizadas, pelo benefício até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente, 5% para a amortização e 5% para a utilização, com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. O INSS estabelecerá requisitos adicionais para a efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados os critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesses dos beneficiários e interesse público. Os beneficiários previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio da autorização prévia, pessoal e específica por parte do benefício, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. A autorização do segurado previsto no primeiro A deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser revalidada a cada 3 anos a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. A autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. Considere associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por aposentados ou pensionistas com objetivos inerentes a essas categorias ou pessoas de categoria de profissional específica cujo ou preveja como associados ativos e ou inativos e que tenha dentre os seus objetivos a representação de aposentados e pensionistas. Considera-se a mensalidade das associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa devida exclusivamente em razão de condição de associados em decorrência da previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços. Nossa, que droga de trequinho de pontos. Tá vendo aqui à direita? Olha isso. Você não consegue mexer o treco direito, por causa que você encosta o treco gira para todo canto. Tá vendo? Quanto a essa mensalidade, entre as decisões de demais entidades aposentados ou pensionistas da contribuição associativa devido exclusivamente às razões de condições tem associado em decorrência da previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas de contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios, seguros, empréstimos, nem qualquer outro tipo de desconto, sujeita ao limite máximo estabelecido em ato do presidente do INSS. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, em processos e órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, entre os elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado para fins de disposto no inciso 5 do caput. Poderá rescindir o referido acordo unilateralmente a depender da quantidade de irregularidades identificadas. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso 5 do caput deverão estar em situação regular perante as fazendas nacional, estadual e distrital e municipal. A Previdência Social, FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF e o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SCAF, e o Cadastramento Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Depósitos das entidades confederativas de que representam instituições a elas vinculadas às exigências de que tratam 1ID e 1G deverão, o G é o para fins de repasse de desconto, deverão ser atendidas pela instituição que celebrar acordo de cooperações técnicas.
O INSS deverá ser ressarcido por despesas realizadas em função de implementação do controle do acordo com a cooperação técnica de Trato 1F para a instituição de celebrar a instituição da importância recebida indevidamente por benefício de previdência social. Os casos comprovados no dolo, fraude ou má-fé deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175 e feita de uma só vez ou mediante acordo ou parcelamento de forma do 244, independentemente de outras penalidades legais. Caso o débito seja originário do erro de previdência social, o segurado usufruindo o benefício regularmente concedido poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizada nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder no máximo a 30% do valor do benefício em manutenção e ser descontada em número de meses necessários à liquidação do débito. Se o débito for originário do erro de previdência social e o segurado não usufruir do benefício, o valor deverá ser devolvido com a correção de que trata o parágrafo anterior da seguinte forma: no caso de empregado, com a observância do disposto no artigo 365, e no caso dos demais benefícios será observado: se é superior a 5 vezes o valor do benefício, suspenso ou cessado no prazo de 60 dias, contadas a notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Se inferior a 5 vezes o valor do benefício, suspenso ou cessado no prazo de 30 dias, contadas a notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição de dívida ativa. No caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro de previdência social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização dos mesmos moldes do artigo 175. O INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento na disposto no inciso FI do caput, observadas as seguintes condições: a habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, concebidos pelos seus respectivos titulares. A prestação de informações dos titulares de benefícios e manutenção das instituições consignatárias necessárias à realização de desconto deve constar de rotinas próprias. Os prazos para o início dos descontos autorizados para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidas da forma justa e eficiente. O próprio titular do benefício deverá afirmar a autorização expressa para o desconto, e o valor do desconto não poderá exceder 35% do valor do benefício disponível do benefício, assim entendido o valor do benefício após a redução dos consignantes, tem que estar inciso 1 ao 2 ao 5 do caput, correspondente à última competência paga, excluídos aqueles que contenham um 13º salário ou parcela, estabelecidos no momento da contratação. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento do benefício. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6 do caput se for receber o benefício no Brasil. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração ou eventual saldo de devedor. O titular do benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitado o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. A eventual modificação do valor de benefício ou das consignações de que trata o inciso 1 a 5 do caput que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada poderá ensejar a reprogramação de retenção, alterando-se o valor e o prazo de desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária, sem acréscimo de custos operacionais e outras que se fizerem necessárias. Na hipótese de coexistência dos descontos relacionados nos incisos 2 e 6 do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2. Os benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos no ato de INSS. A autorização do segurado de que trata o 7A poderá ser revogada a qualquer tempo pelo próprio beneficiário. É facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado a operação com a instituição pagadora na forma do parágrafo 9 e quando houver saldo devedor em amortização. O titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie ou de pensão por morte concedida pelo RGPS, poderá autorizar de forma irrevogável e irretratável que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores diferentes a pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato para fins de amortização, observadas as normas citadas pelo INSS. O INSS não responde em nenhuma hipótese pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se a sua responsabilidade. A retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária em relação às operações contratadas na forma do inciso 6 do caput e a manutenção dos pagamentos da mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado na forma estabelecida pelo INSS, enquanto não houver restrição superior ao limite de 30% do valor do benefício em relação às operações contratadas na forma do parágrafo 9. Serão inscritos em dívida ativa em Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência do benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação de benefício pela revogação da decisão judicial nos termos disposto na Lei 6830. Será objeto da inscrição da dívida ativa para fins disposto no parágrafo 1, em conjunto ou separadamente a terceiro beneficiário, que saiba ou deveria saber da origem do benefício para indevidamente razão da fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo e de responsabilização.
O INSS poderá arredondar para a unidade real imediatamente superior aos valores dos centavos dos benefícios, em centavos dos benefícios da prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados do pagamento de abono anual ou de último valor do pagamento do benefício na hipótese de sua cessação. Será fornecido aos beneficiários demonstrativo minucioso das importâncias, pagas, discriminando-se o valor de mensalidade e as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, de ser renovado ou revalidado pelos setores dos benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social. Um procurador do beneficiário deverá afirmar perante o Instituto Nacional de Seguridade termos de possibilidade mediante qual se comprometerá a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito ou do otorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. O Instituto Nacional de Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inuidade do documento ou de mandatório sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Na Constituição de Procuradores, observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. O dependente excluído na forma prevista no 9 do artigo 16, que tem a parte provisoriamente suspensa na forma prevista no 5, não poderá apresentar outro dependente para fins de recebimento de percepção do benefício. O dependente que perder o direito à pensão por morte na forma prevista no 5 não poderá apresentar outro dependente para fins de percepção do benefício. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanitários, asilos e outros estabelecimentos congêneres nos casos de parentes de primeiro grau ou, em outros casos, o critério de Instituto Nacional de Seguridade Social. Não poderá ser procuradores, os servidores públicos civis ativos e militares ativos, salvo se parentes até segundo grau, os capazes para os atos de vida civil, salvo disposto, e podem otorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas no Código de Direitos Civis. O serviço social constitui atividade auxiliar do seguro social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne a solução de problemas pessoais e familiares, e a maioria do seu inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Será dada prioridade de atendimento de segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial e aposentados pensionistas. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material e recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos ou pesquisa social. O serviço social terá como diretriz a participação de benefício aéreo na implementação e fortalecimento de política previdenciária em articulação com associações e entidades O Serviço Social prestará assessoramento técnico de estados, Distrito Federal e municípios. O benefício devido ao segurado dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua foto por períodos não superior a 6 meses, o pagamento ao herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado atuado recebimento. O período que se fere com a PUT poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal ou tutela da curatela. Na hipótese de interdição do beneficiário para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se da lado médico pericial da Perícia Médica Federal. No ato de requerimento dos benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação do termo de curatela de titular ou de benefício com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos no ato do INSS. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício independentemente da presença dos pais ou do tutor. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar aposta na presença do servidor da Previdência Social ou representante desta vale com assinatura para a quitação do pagamento do benefício. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes, habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente do inventário ou arrolamento. Os beneficiários poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária em nome do beneficiário. Na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em contas corrente cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados em conta única do Tesouro Nacional com a intensificação de sua origem. Exceto na hipótese do direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho. A não pode receber em conjunto a aposentadoria com auxílio de capacidade temporária. Não pode receber em conjunto mais de uma aposentadoria. Não pode receber em conjunto uma aposentadoria com um abono de permanência em serviço. Não pode receber em conjunto uma salário de maternidade com auxílio de capacidade temporária. Não pode receber em conjunto mais de um auxílio do acidente. Não pode receber em conjunto mais de uma pensão deixada pelo cônjuge. Não pode receber em conjunto mais de uma pensão deixada pelo companheiro. E não pode receber mais de conjunto mais de uma pensão deixada por cônjuge, companheiro ou companheira. Auxílio, e também não pode receber em conjunto o auxílio acidente e com qualquer aposentadoria. Nas hipóteses de que tratam os incisos 6, 7, sei lá, fica a faculdade dependente de optar pela pensão mais vantajosa observada, disposto no 167. É vedado o
É verdade, recebimento conjunto segurado, tempo de emprego com qualquer benefício de prestação continuada de previdência social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, assinação suplementar ou abono de permanência em serviço. É permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento com o benefício decretado, Lei 77, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de capacidade para trabalho ocorrida após sua concessão. O segurado recluso de regime fechado durante a percepção pelos dependentes do benefício de auxílio reclusão não terá direito aos benefícios de salário maternidade e de aposentadoria reconhecida, exceto se manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes. Será admitida a acumulação dos seguintes benefícios: de pensão por morte deixada por cônjuge companheiro do RGPS com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam 42. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com aposentadoria do mesmo regime e do regime próprio de previdência social ou com proventos de atividade decorrentes das atividades militares de que trata 42. De aposentadoria concedida no âmbito do RGPS com pensão deixada por cônjuge ou companheiro do regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que trata 42. Das posses acumuladas são de previstas no caput ficar assegurado a percepção do valor integral dos benefícios mais vantajosos de uma parte em cada um dos demais benefícios apurado cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 60% no valor de exceder salário mínimo até o limite dos salários mínimos, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, 20% nos salários 3 salários mínimos e 10% dos valores de 4 salários mínimos. A aplicação do disposto no parágrafo 1 poderá ser revista a qualquer tempo ou pedido do interessado em razão da alteração de algum dos benefícios. Após recebimento de pensão desdobrada, para fim de aplicação do disposto no parágrafo 1 em relação a esse benefício, será concedido o valor correspondente à somatória do cota individual e de parcela de cota familiar, devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim de desdobramento ou de alteração do número de dependentes. As restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito dos benefícios tenha sido adquirido até 3 de novembro de 2019. Para fins disposto neste artigo, no ato de habilitação de concessão do benefício sujeito à acumulação, o INSS deverá verificar a filiação do segurado a RNPGS ou um RPPS. O INSS vai ter que deverá solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe esteja mais vantajoso, e o INSS vai ter que, quando for o caso, verificar a condição de segurado e pensionista, de modo a considerar, ou dentre outras, as informações constantes no CNS. O CNS é o Cadastro Nacional do Instituto de Seguridade. Bom, eu só sei que CN é o cadastro. O Ministério da Economia manterá o sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro, até que o sistema de que trata o 6 seja implementado. A comprovação de que a aposentadoria ou pensionista, cônjuge ou companheiro do RGPS não recebe aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social será feita por meio de autodeclaração, a qual sujeitará sanções administrativas, civis e penais aplicáveis caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Caberá ao aposentado ou pensionista do RGPS informar ao INSS a obtenção de aposentadoria ou pensão do cônjuge ou companheira de outro regime sob pena de suspensão do benefício, exceto na hipótese da aposentadoria por incapacidade permanente ou especial observada quanto a esta última, o disposto no parágrafo único do artigo 169. O retorno aposentado, a atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Os pagamentos dos benefícios da prestação continuada não poderão ser antecipados, excepcionalmente nas hipóteses do estado de calamidade pública conhecidas por ato do Poder Executivo Federal, e o INSS poderá, nos termos estabelecidos no ato da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho e do Ministério da Economia, antecipar os benefícios domiciliados nos respectivos municípios. O cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial enquanto perdurar o estado de calamidade, e o valor correspondente a uma renda mensal de benefício devido excetuado essas temporárias mediante a opção dos benefícios. O valor antecipado de que trata o inciso 2 do parágrafo 1 será ressarcido de forma parcelada mediante desconto de renda de benefício, para esse fim equiparando ao crédito no que trata o inciso 2 do caput do artigo 154. Compete exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargos de que trata o 3 e 30 do 190, a realização de atividades médico-periciais, ou seja, está falando de médicos perísticos, com RGPS, sem prejuízo de outras disposições constantes do referido artigo. Ou servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a ele relativas de forma disciplinada supera a Secretaria da Previdência. Incombe privativamente aos servidores públicos da carreira de Seguridade Social, do Seguro Social, o INSS, eu vou ver esse 176, né? A apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para recusa de requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível verificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Na hipótese que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa com ou sem análise do mérito em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá a carta de exigência prévia ao requerente. Encerrado o prazo de cumprimento da exigência, sem que documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente do INSS, o INSS decidirá se, pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sucessão, ou seja, vai decidir se dá o reconhecimento, se ele tiver os elementos que dão trecos, mesmo que o que a pessoa não tenha entregado todos os trecos, ou ele pode decidir se, pelo arquivamento do processo, em análise do mérito do requerimento, caso não haja os elementos suficientes para reconhecimento do direito, no seu disposto. Ou seja, se ele tiver, mesmo que ele não tenha dado todos os documentos que são necessários, mas ele dá para reconhecer que ele tem direito, então ele pode decidir sobre o reconhecimento de reconhecer esse direito. Mas se ele não der os documentos suficientes que dá para reconhecer o direito, então pode dar para arquivar. Não caberá recurso do SRPS
Na decisão que determina arquivamento do requerimento sem análise de mérito decorrente de não apresentação de documentação disponível e indispensável ao exame do requerimento. Caso haja manifestação formal do segurado no sentido de não dispor de outras informações dos documentos úteis diversos daqueles apresentados ou dispostos do INSS, será proferida a decisão administrativa com análise do mérito do requerimento. O arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de novos requerimentos pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação de nova solicitação. O reconhecimento do direito ao beneficiário com base no documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS conferirá como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. O disposto neste artigo aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentados em documentos não apresentados no momento de requerimento administrativo e quando aos seus efeitos financeiros aplica-se o disposto no 4. O requerimento dos benefícios e os serviços administrativos pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônicos, observados os procedimentos previstos em ato do INSS. O requerimento formulado será processado em meio eletrônico em todas as fases do processo administrativo, ressalvados os atos que exijam a presença do requerente. Excepcionalmente, caso o requerente não disponha de meios adequados para a apresentação de solicitação pelos canais de atendimento eletrônico, o requerimento e o agendamento dos serviços poderão ser feitos presencialmente nas agências da Previdência Social. O INSS poderá afirmar acordo de cooperação técnica com entes públicos e demais entidades para fins de geração de instrumentos e requerimentos de benefícios. O requerente poderá, enquanto não preferida a decisão do INSS por meio da manifestação escrita, desistir do requerimento formulado. Ou havendo vários interessados, a desistência que se pode... A desistência é que se refere caput atinge somente a quem tenha formulado. A desistência do requerimento não impede o INSS de analisar a matéria objeto do requerimento para fins de informação do atendimento de forma geral e abstrata ou para efeito de apuração de irregularidade. Se na data da entrada do requerimento do benefício o segurado não satisfazer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfazer os requisitos que será fixada como o início do benefício, exigindo-se para tanto a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação votada pelo meio eletrônico. Caberá ao INSS considerar o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo exigiram reconhecimento dessa direito. Aí eu vou ler o 178 aqui. O INSS manterá programa de permanente de revisão de concessão de manutenção de benefícios para ele administrados a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Pode haver indícios de irregularidade ou erro material, ou seja, quando tem erros, na manutenção de uma revisão de benefício, o INSS notificará o beneficiário e seu representante legal ou o seu procurador que apresentar defesa, provas ou documentos a quais expuser prazo. E o prazo de... Ou seja, isso aqui está falando de prazos de erros do INSS. E o prazo para ele notificar dos erros do INSS é 30 dias no caso de um trabalhador urbano e 2 meses, 60 dias no caso dos outros. Trabalhador rural individual, trabalhador rural avulso, agricultor familiar e seguridade especial. Basicamente, apenas uma diferença em urbano e rural. 2 meses para o rural, 1 mês para o urbano. A notificação de trato 1 será feita preferencialmente. E aqui fala como os métodos pagos. Normalmente os TECs são pagos pelo banco, então, hoje bancária, conforme definido no ato pelo INSS, por meio eletrônico e meio de cadastramento prévio, de forma definida pelo ato do INSS, deve ser realizado no procedimento em que seja assegurada a verificação adequada ao interessado, por via postal, por meio de carta simples destinada ao interessado, endereço constante de cadastro do segurado que requereu o benefício, e pode ser que o aviso do recebimento será considerado prova suficiente de sua notificação, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão, ou por edital, na hipótese de o segurado não ter sido localizado por meio de comunicação, a que se refere o inciso 3. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência de previdência social do domicílio do beneficiário. O beneficiário será suspenso nas seguintes hipóteses: 1. De não apresentação da defesa no prazo estabelecido no primeiro. E 2. O benefício será suspenso na defesa considerada ineficiente ou precedentes pelo INSS. O INSS implementará e manterá o processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços, disponibilizará canais eletrônicos de atendimento, no exercício das competências observadas por o INSS terá acesso aos dados necessários para análise, concessão e revisão de manutenção dos benefícios por ele administrados. O servidor responsável pela análise dos pedidos de benefício motivará suas decisões e opiniões, técnicas responsabilizará e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses do dolo ou de erro grosseiro. A administração pública federal desenvolverá ações de segurança de informações e das comunicações, incluídas na segurança cibernética, na segurança de infraestruturas, qualidade dos dados, de segurança e interoperacionalidade de bases governamentais e efetuará sua integração, inclusive, com as bases de dados de informações dos estados federais e dos municípios, com o objetivo de atenuar riscos de inconformidade em pagamentos de benefícios sociais. Os benefícios administrativos dados pelo INSS que forem objeto de operação de irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelo INSS, por meio de decisão fundamentada quando houver risco iminente de prejuízo ao erário e restarem evidenciados elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultado ao titular a apresentação de defesa nos termos do disposto neste regulamento. Ressalvado o disposto nos parágrafos 5 e 6 do artigo 100 do artigo 13, a perda de qualidade do segurado importa em caducidade dos direitos inerentes à sua qualidade. Inventários?
As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e renunciáveis. O disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade. Depois evitaria tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido. O Instituto Nacional deverá requerer no inventário ao aumento dos bens deixado a pagamento da dívida. Interessante.